E aí, meu povo, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, com a nossa disciplina de História, onde hoje a gente vai abordar sobre a cidade-estado chamada Atenas. E exatamente, essa cidade-estado, ela faz parte do nosso conteúdo, o que estamos estudando nesse mês, que é a Grécia Antiga, onde já vimos sobre a cidade espartana, estudamos a sociedade, a educação, a política, a importância das mulheres para os espartanos e hoje vamos iniciar o nosso assunto sobre a Grécia Antiga, mas abordando a cidade-estado Atenas. E aí vai começar a nossa aula, o que você vai fazer? Vamos às informações. Pegar o seu caderno para fazer anotações correspondentes ao nosso conteúdo, onde essas anotações irão ajudar você a desenvolver as atividades propostas, tanto do livro, caderno ou propriamente do seu TD avaliativo. Corre lá para pegar o caderno. E aí? Pronto? Pegou? A gente pode começar? Então, vamos começar a nossa aula com cidade-estado Atenas. E da primeira parte que vamos entender hoje, porque o nosso assunto sobre Atenas vai ser dividido em duas partes, então hoje vamos entender qual a importância das deusas, dos deuses. E aí nós temos aqui a deusa Atenas, que é considerada a mais poderosa de todas as divindades gregas do Olímpio, ou seja, de todos os deuses, de todas as deusas. Então, observe, deusa Atenas, uma das mais poderosas, alterando a cor, vamos lá. Uma das mais poderosas das 12 divindades gregas do Olímpio. Então, significa que entre as 12, ela é considerada a mais poderosa. Eu posso dizer isso para vocês? Sim. A deusa Atenas, ela é considerada a deusa da sabedoria, da inteligência, da paz, da guerra, protetora da vida política, das ciências e das artes. Filha de Zeus, com sua primeira esposa, que saiu da cabeça de Zeus, já adulta e armada para a guerra. Então, vamos lá para a anotação da nossa aula, primeira parte. Você vai colocar o título da nossa aula de hoje, que é o quê? Cidade-estado. Então, o título você vai colocar cidade-estado, 2 pontos, e vai escrever a palavra Atenas. Primeira observação, que é a primeira seta. Vamos lá. A deusa Atenas, é a anotação. Primeira informação. A deusa Atenas é considerada uma das mais importantes da Grécia Antiga. A deusa Atenas é considerada uma das mais importantes da Grécia Antiga. Segunda seta. Suas características e poderes estão relacionados em 2 pontos: sabedoria, inteligência, paz, guerra, protetora da vida política, protetora das ciências e protetora das artes. Então, vocês vão anotar todas essas informações. Após terem anotado as características da deusa Atenas, a terceira seta que você vai colocar. Deusa Atenas era filha de Zeus. Deusa Atenas era filha de Zeus. Vamos continuar o nosso conteúdo. Então, após vocês terem anotado as informações sobre a deusa Atenas, a gente pode entender, compreender que a cidade-estado chamada Atenas, esse nome foi dado em homenagem a uma das principais deusas. Sim, por quê? Porque era uma deusa que tinha um poder da sabedoria, tinha o poder de
ajudar a sociedade a entender, a compreender, a se relacionar entre ambos. Poder da inteligência, o poder era protetora da vida pública, então ela tinha esse poder intelectual na visão deles. Por isso que a cidade-estado, que era uma das principais da Grécia Antiga, passou a se chamar Atenas. Mas aí a sua localização, afinal, onde ela está localizada dentro do território da Grécia? Vamos observar. Primeiro, aqui o lado onde temos localização, planície da Ática, atualmente capital da Grécia, foi fundada pelos aqueus e jônios. Mitologia, a história. Atenas foi fundada por Teseu, herói que derrotou um minotauro nos labirintos do palácio de Knossos, em Creta. Então, aqui a gente vê a importância da cidade de Atenas. Foi uma cidade fundada por aqueus e jônios, hoje é a capital da Grécia. De acordo com a história, ela foi fundada por Teseu, herói que derrotou o Minotauro nos palácios, nos labirintos dos palácios de Knossos, localizados na Creta. Aí aqui no mapa, vamos identificar essas informações. Começando aqui embaixo, nós temos Creta, a civilização cretense. Aqui nós temos, onde eu estou circulando, Esparta, conteúdo que já estudamos nas nossas aulas anteriores. Aqui nós temos a capital da Grécia atualmente, que é Atenas. Mas olhe só, civilização cretense, que também faz parte da história da Grécia Antiga, do seu desenvolvimento. Olha a sua localização, cercada pelo mar Mediterrâneo, cercado pelo mar de Creta, e ainda tem as águas também do mar Egeu. Então, era uma civilização que utilizava muito esses mares para o seu deslocamento e para praticar atividades econômicas relacionadas com a agricultura. Esparta e Atenas, da mesma forma, também são banhadas pelos mares Mediterrâneo, no caso Esparta, mares Mediterrâneo, mar de Creta, e Atenas, mar Egeu e mar de Creta. Olha a importância dos mares para essas três cidades-estados. Aqui embaixo temos o seguinte: devido à sua proximidade com o litoral, Atenas se tornou uma potência no comercial marítimo, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês, a importância desses mares para essas cidades-estados. Por quê? Porque era a forma de deslocamento, era a forma de transporte das mercadorias relacionadas com a atividade econômica. Professora, dessa parte o que eu preciso anotar? Vamos lá. Vocês vão anotar localização, vocês vão anotar atualmente, que é a capital da Grécia, e vocês vão anotar fundação. Esses 3 pontos. E aqui embaixo vocês vão anotar a informação do retângulo. Então, mais uma vez, anotando localização, atualmente, fundação e a informação no quadro no retângulo embaixo. Devido à sua proximidade com o litoral, Atenas se tornou uma potência no comércio marítimo. Então, revisando o que já vimos até agora, vocês anotaram sobre a deusa Atenas, considerada a deusa mais importante da cidade-estado Atenas, filha de Zeus. Localização, vocês também acabaram de anotar, observando onde Atenas estava localizada dentro da Grécia Antiga, onde revisamos a questão da localização também de Esparta e da civilização cretense, onde essas 3 civilizações têm como mares importantes para o seu desenvolvimento econômico o mar Mediterrâneo, o mar de Creta e o mar Egeu. E agora, dentro da sociedade ateniense, sociedade de Atenas, vamos entender como é dividida essa classe social, vamos dizer assim. Então, nós temos do topo, quando a gente fala do topo ao fim, de cima para baixo,
significa que são considerados de grande poder, de maior importância, até aqueles que, na visão deles, são considerados as classes mais rebaixadas, aqueles que são explorados. Então, no topo nós temos eupátridas. Quem são eles? Grandes proprietários, membros de famílias mais antigas, eram os bem-nascidos, ou seja, os aristocratas. Depois temos quem? Os geórgos, pequenos proprietários. Não eram grandes proprietários, eram pequenos proprietários. Qual a diferença, professora? O tamanho de terra, a quantidade de terras de espaço que eles tinham sobre domínio. Terceiro, nós temos os demiurgos, que eram os comerciantes, os artesãos e os pobres em geral. Em quarto lugar, nós tínhamos os métecos, que eram quem? Os estrangeiros ou filhos de estrangeiros. E em último, na visão deles, a classe mais rebaixada, humilhada, explorada, tínhamos os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou atenienses endividados. Então, o que a gente precisa entender aqui na questão dos escravos? Que existiam dois tipos de prisioneiros, os prisioneiros de guerra e os prisioneiros de dívidas. Quem poderia ser os prisioneiros de dívidas? Poderiam ser os comerciantes, os artesãos e os pobres em geral. Poderiam ser os estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Mas tenha atenção, prisioneiros de guerra, estrangeiros e filhos de estrangeiros, aqueles povos que foram dominados, cidades vizinhas que foram invadidas. Então, a população, os povos se tornaram prisioneiros. Aqui, no caso, prisioneiros de guerra, porque eles eram estrangeiros, não pertenciam à cidade-estado ateniense. Já os prisioneiros de dívidas eram os comerciantes, os artesãos e os pobres em gerais. Por quê? Eles pagavam impostos. Impostos a quem? Aos eupátridas, os grandes proprietários, como a gente diz, a elite. E aí, se eles não tivessem, no dia da cobrança do imposto, se eles não tivessem o dinheiro, se eles não tivessem o imposto para ser pago, eles seriam presos por endividamento, ou seja, presos por dívida. Eles poderiam ser soltos se a dívida fosse paga? Sim. Prisioneiros de dívidas poderiam ser soltos à medida que a sua dívida fosse paga, fosse quitada. Mas os prisioneiros de guerra, esses não. Eles nunca poderiam ser soltos. Professor, dessa parte, o que a gente vai informar para colocar a informação do nosso caderno? Tudo. Mas tenha calma, vou explicar. Vocês vão desenhar a pirâmide, lembrando, colocar o nome Sociedade Ateniense ou Sociedade de Atenas, também dá certo. Desenhar a pirâmide, escrevendo o nome de cada sociedade, dentro de cada uma. E embaixo vocês colocam as características. Professor, eu posso fazer da seguinte forma? Eu posso numerar 1, 2, 3, 4 e 5 e fazer assim, desenhar a pirâmide, colocar os nomes da sociedade e embaixo da pirâmide eu colocar o número 1 e eu escrever as características, sabendo que o número 1 são os eupátridas. Depois o número 2, colocar as características, sabendo que eles são os geórgios. Depois o número 3, o demiurgos, o número 4, metecos e o número 5, escravos. Pode, certo? Nessa questão, você pode organizar de acordo que você compreenda quem pertence a cada divisão da sociedade e quais são os grupos pertencentes a ele. Ou seja, são grandes proprietários, são pequenos proprietários, se são comerciantes, artesãos, estrangeiros ou prisioneiros. Vocês têm que entender em qual classe da sociedade cada um deles estará. Ou copia do jeito que está aqui na sua tela, ou segue essa orientação que eu dei, numerando, que fica também organizado. E aí, alguns de vocês, meninos e meninas, podem estar se perguntando, professora, mas na sociedade nós temos todas
essas camadas, sim. Mas quem eram os cidadãos? Porque a gente estudou lá em Esparta que os cidadãos eram apenas os esparciatas. O resto, as outras camadas, eles não eram considerados cidadãos. Mesmo os comerciantes, mesmo os artesãos, eles também não eram considerados cidadãos. Eles não tinham direitos políticos, eles não tinham direitos adquiridos. Sim, a gente viu isso lá em Esparta. Aqui na cidade de Atenas, vamos entender como é que funciona essa questão com relação à cidadania. Vamos lá. Quem eram considerados os cidadãos? Homens maiores de 18 anos, de pai e mãe ateniense. Então, aqueles que fossem filhos de ateniense e que tivessem mais de 18 anos eram considerados cidadãos. Conseguiram compreender? Vou repetir. Para se tornar um cidadão ateniense da cidade de Atenas, você tinha que ser filho de um pai e de uma mãe nascidos em Atenas e você deveria ter 18 anos de idade. Ah, professora, entendi. Então quer dizer que a minha mãe e meu pai nasceram em Atenas, mas eu tenho 11 anos de idade. Então eu ainda não sou considerado cidadão. Só vou ser considerado quando eu completar 18 anos? Sim, é exatamente isso. E as mulheres e os jovens? Porque ali era com relação aos homens. Mas e as mulheres e os jovens? Ficavam sob a responsabilidade masculina. O lugar da mulher ateniense era em casa. Olha só a diferença do que a gente estudou lá em Esparta. Lá em Esparta, a mulher ela tinha uma grande importância para a sociedade espartana. Por quê? Porque na visão deles, elas tinham que ter a missão de até os 7 anos de idade ensinarem aos seus filhos os costumes, a contar as histórias sobre o seu povo, que era uma civilização de uma sociedade de guerreiros, que os meninos, a partir dos 7 anos, lá em Esparta, eles iriam para os campos de batalha, para os treinamentos, ficavam dos 7 aos 16 anos, e ali ele se firmava como um guerreiro ou não. Já que em Atenas é completamente diferente. Eles viam a mulher como, de uma certa forma, submissa aos homens. Na cabeça do povo de Atenas, as mulheres elas tinham a seguinte obrigação: ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do bem-estar na casa. Ou seja, a função delas era estar em casa. Então, a gente pode dizer que era uma doméstica, professora? Sim. Era uma mãe doméstica? Sim. Porque o nome doméstica vem com relação a quê? Com relação a trabalhar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, preparar o alimento. Então, essa era a visão que eles tinham sobre as mulheres. Mais uma vez, os homens se tornavam cidadãos quando completavam 18 anos e eram filhos de pais atenienses. Eram filhos de pai e mãe atenienses. Já as mulheres e os jovens ficavam sob a responsabilidade masculina. Então, os homens tinham a obrigação de proteger, tinham a obrigação de dar um lar, tinham a obrigação de trabalhar, praticar atividades relacionadas para levar o sustento para dentro de casa. E a mulher ficar em casa e preparar o alimento, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E os estrangeiros? Eram homens livres. Pagavam impostos, mas não eram cidadãos. Aqueles que não se tornavam escravos. Porque a partir do momento que eles não pagavam os impostos, eles se tornavam escravos e aí, no caso, eram prisioneiros de guerra. Quando amados, se perfumam. Quando fustigados, não choram. Se ajoelham, pede e imploram. Mulheres de Atenas na visão de Chico Buarque. O que é que vocês vão anotar? Os 3 pontos amarelos, que são as 3 perguntas, com as suas respectivas respostas. Mais uma vez, cidade ateniense, o assunto, as 3 perguntas com as suas respectivas respostas. Não precisa copiar esse trecho
da citação de Chico Buarque, não precisa. Apenas as 3 perguntas que estão de amarelo, com as respostas que estão de preto. E aqui, para encerrarmos a nossa aula de hoje, vocês fizeram anotações correspondentes ao conteúdo que observamos, a importância da deusa Atenas, localização, capital da Grécia Antiga, que hoje é Atenas, a importância dos 3 mares, Mar Mediterrâneo, Mar de Creta e Mar Egeu. Vimos a questão da divisão da sociedade, divisão da classe social, e a questão de cidadania, quem era cidadão e quem não era. Essa anotação que vocês fizeram, vocês vão tirar a foto e enviar lá no Class, valendo como nota de atividade. E também fique atento às informações e instruções que estiverem na agenda e no Class. Qualquer dúvida, podem passar sua mensagem, podem passar sua pergunta, que eu irei esclarecer. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tchau!